Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, jornalista e astróloga, e vou te conduzir nessa jornada aí de autoconhecimento, com passinhos firmes, passinhos mais concretos aí para sua evolução. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast e antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a seguir a WeMystic nas redes sociais. Então, você encontra no Instagram no @WeMysticBrasil, lembrando que Mystic é com Y, então WeMystic Brasil, e também no nosso portal www.wemystic.com.br, onde lá temos vários conteúdos relacionados ao autoconhecimento, né, no geral, para que você possa aí ficar por dentro de todos os assuntos e ser melhor conduzido também nessa jornada. O nosso primeiro episódio do Meu Momento Místico, ele vai falar sobre algo que parece mágica, tá? Para alguns pode se parecer um pouco mais distante, mas para outros parece fazer bastante sentido. Então, nosso primeiro episódio hoje vai abordar sobre sonhos lúcidos e o poder do autoconhecimento. Pois bem, antes de qualquer coisa, antes da gente abordar, né, melhor sobre isso, eu estava pensando aqui, será que é todo mundo que tem? Ou a maioria das pessoas, ou a minoria? Bom, para responder essa pergunta, eu fui pesquisar para saber o que é realmente sonhos lúcidos, né? E de acordo com a Wikipedia, sonho lúcido é um termo criado por Frederick Williams Van Eden no início do século XX, que se refere à percepção consciente de uma pessoa ao identificar que está em estado de sonho, que na verdade ela está tendo realmente uma experiência no mundo do inconsciente e não na realidade física, resultando assim em uma recordação nítida, totalmente lúcida dessa experiência. Pois também pode possibilitar nós termos o controle sobre as nossas ações ou às vezes sobre a sequência do sonho. É muito louco a gente pensar que a gente pode ter o próprio controle do sonho que a gente está, né, sonhando, vamos dizer assim. E aí, conforme o pesquisador Stephen Lamberg, o sonho lúcido indica sonhar enquanto você sabe que está sonhando. Pois, na verdade, na realidade, na maioria das vezes, a gente acorda, né, ao perceber que estão sonhando. Então, diversas pessoas, às vezes, nem lembram dos seus sonhos. E é muito louco a gente pensar que a gente pode ter este controle sobre os nossos sonhos, mas muito mais do que uma simples experiência divertida ou uma simples experiência momentânea. Pesquisadores apontam que os sonhos lúcidos eles podem ser ferramentas, inclusive, para a gente poder curar certos medos, certos bloqueios emocionais, ajudando assim também no nosso autoconhecimento. Então, só a título de curiosidade, existe um termo específico para quem consegue ter sonhos lúcidos, chamados de onironautas, que, entre aspas, né, significa viajantes dos sonhos. Então, essas pessoas elas podem também se aperfeiçoar na medida que vão sonhando, mas lembrando que é uma habilidade que todo mundo pode adquirir. Então, é um estado, vamos dizer assim, de presença muito grande que a gente tem que ter, né? Para que a gente possa ir treinando esta habilidade no decorrer do tempo, para que a gente possa realmente conseguir ter sonhos lúcidos. E existem algumas técnicas bastante simples, que são baseadas aí em 3 pilares principais, que é o da intenção, o da reflexão e o da autossugestão. Então, se você está se interessando por saber mais sobre sonhos lúcidos, em como que você pode adquirir, né, essas habilidades para ter realmente este tipo de sonho, tá aí, são 3 pilares que nós precisamos seguir, que é o da intenção, o da reflexão e o da autossugestão. Então, o da intenção, primeiro de tudo, é necessário, né, saber comunicar para o nosso subconsciente qual que é a intenção de querer ter sonhos lúcidos. Então, antes de dormir, é necessário ter essa autoconsciência, né? O que a gente quer
obter, quais resultados, quais respostas nós queremos obter através desses sonhos. Então, feito isso, é a intenção, o primeiro passo. O segundo passo é a realidade, né? Então, as referências do mundo real, tudo aquilo que você viveu naquele dia, naquela noite, naquele momento, é você estar atenta e, para isso, ter um estado de presença muito grande para saber o que esses elementos da nossa realidade física podem contribuir com os nossos sonhos, né? Com o que a gente vai sonhar de forma lúcida. E no terceiro momento, que é o poder da autossugestão, que também pode muito ajudar nesse processo, ou seja, juntando elementos da intenção com elementos da realidade e você estar aberto também com o que pode, né, ser sinal, o que pode ser insight ao seu redor, também a autossugestão também pode ser aí o terceiro pilar importante para a gente treinar termos sonhos lúcidos. Mas lembrando que também existe uma confusão, né, de sonhos vívidos com os lúcidos. Então, existem diferentes formas. Então, às vezes a gente sonha com coisas muito bizarras, às vezes a gente sonha com coisas muito, entre aspas, impossíveis de acontecerem, né? Então, existe essa diferença. É bom a gente distinguir o que são sonhos lúcidos, que são sonhos que realmente a gente tem respostas para aquilo que a gente está vivendo, respostas concretas para sentimentos, para perguntas. Uma das técnicas que os especialistas, né, dizem ser muito importante também para os sonhos é exatamente isso, fazer perguntas antes de dormir, porque os sonhos podem trazer respostas. Então, quando a gente sonha coisas muito bizarras, formas diferentes, cores diferentes, certamente isso não é um sonho lúcido, tá? Isso é algo projetado realmente do nosso subconsciente que traz ali alguns elementos não reais. Mas os sonhos lúcidos, eles trazem respostas, eles trazem direcionamentos, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa ter respostas para a nossa vida cotidiana, para quando a gente despertar, a gente ter essa realidade um pouco mais exposta, né? E existem algumas ferramentas que podem ajudar os sonhos lúcidos, né, nesse processo de autoconhecimento. Então, eles podem trazer realmente soluções para diversos bloqueios emocionais, por exemplo, pois oferecem a oportunidade de resolvê-los em um ambiente seguro, que são os sonhos. Então, alguns dos bloqueios, né, algumas das questões que podem ser resolvidas através dos sonhos lúcidos, por exemplo, são a remoção, né, dos medos da nossa mente. Então, é possível trabalhar situações que a gente tem de medos, de pânico, de anseios, de insegurança. É possível trabalhar tudo isso durante o sonho. Se a gente comunicar o subconsciente a fim de entender certos processos, é muito possível a gente encontrar soluções dentro dos sonhos lúcidos. Então é aí que a gente volta lá nos 3 pilares, que é a intenção. Então, qual que é a nossa intenção ao sonharmos de forma lúcida? Ter uma resposta, desbloquear alguma coisa, né, em relação a alguma insegurança que a gente esteja tendo, por exemplo. Outra questão também que o sonho lúcido pode nos ajudar é o desenvolvimento de habilidades. Então, por exemplo, a gente pode praticar durante o sonho algo que a gente esteja aprendendo ou que esteja se aperfeiçoando aqui no mundo real. A gente pode ter essa prática durante um sonho lúcido e, consequentemente, a gente melhora na vida desperta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente está aprendendo outra língua, por exemplo, quando a gente sonha que está falando em outra língua, significa que em algum lugar do nosso subconsciente a gente sabe essa habilidade. E aí são as crenças, são os medos, são as inseguranças da nossa vida física que impedem a gente de vivenciar isso aqui no mundo real. Então, se a gente intenciona, por exemplo, para o nosso subconsciente antes de dormir, que a gente quer sim falar inglês fluentemente, falar espanhol fluentemente, a gente pode desenvolver essa técnica, né, durante o sonho lúcido e aí ter menos medo ou a remoção total ao longo do tempo,
para a gente praticar isso na nossa vida física, no nosso cotidiano, certo? E para você que está perguntando, está se questionando, mas como obter, né? Como fazer este processo ser algo simples, ser algo fácil? Eu já te respondo. Existem algumas dicas de como ter sonhos lúcidos, né, no cotidiano. Lembrando que se você não tem os sonhos lúcidos normalmente, pode ser adquirida essa habilidade, mas leva tempo, né? Então, para tudo na nossa vida, a gente tem um tempinho aí para se adequar. E aí eu te trago aqui algumas dicas. Então, por exemplo, programar o seu despertador para tocar meia hora antes de você acordar. Por quê? Existe um momento do nosso sono que os especialistas chamam de fase REM, sigla, né? REM, que significa Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. É exatamente nessa fase que costumam acontecer os sonhos lúcidos. Então, o objetivo é despertar exatamente neste momento, sem fazer grandes movimentos bruscos e focar, se concentrar exatamente no sonho que você estava tendo, com a finalidade de voltar para ele. Pode parecer uma coisa de outro mundo, mas se a gente treinar isso todos os dias, fica fácil no decorrer do tempo. Então, nada mais é do que você programar o seu despertador para tocar 30 minutos antes do que você normalmente acorda, pois é exatamente esse o momento do ápice dos sonhos lúcidos, tá? Porque, lembrando, às vezes a gente dorme aí 8 horas, sonha 8 horas seguidas, é o que parece, mas na realidade, né, no tempo dos sonhos, o tempo é outro, né? O tempo costuma ser muito menor. Então, se você se despertar exatamente nessa fase, 30 minutos antes do que você normalmente acorda, que é exatamente o momento crucial do sonho lúcido, pode te ajudar aí a se concentrar, né? Se concentra no sonho que você estava tendo, a fim de que que você retorne exatamente para o momento que você estava sonhando. Pode parecer desafiador, pode parecer difícil sim, mas existe foco e concentração, né? Então, a gente tendo essa intenção, lembrando a intenção novamente, tendo essa intenção, tudo vai ficando mais coerente conforme a gente for treinando. Outra dica crucial também é o diário dos sonhos. Diário dos sonhos, que é algo bastante explorado, né? Para quem gostaria de obter respostas aí através dos sonhos. Então, consiste em, antes de dormir, pense bastante no que você deseja sonhar, se você quer ter a resposta sobre alguma questão na sua vida, se você quer ter a solução de um problema emocional, a solução para algum bloqueio. Então, pense bastante nisso antes de dormir e deixe ao lado um diário, um caderno, para que você, ao acordar, possa escrever sobre o que você viu, o que você vivenciou e assim ir acompanhando, né, no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, das semanas, o que você tem sonhado. Às vezes pode não vir uma resposta direta, certo? Mas conforme você vai anotando dia após dia, os elementos eles podem se conversar. E aí chegar no final, num determinado momento, você ter essa junção de sinais, vamos dizer assim, e aí sim obter a sua resposta. Mas lembrando que sonhos lúcidos são treinos, né? Mas são também ferramentas. Olha só, são ferramentas poderosas para a gente ficar cada vez mais dentro, né, do nosso autocuidado, dentro da nossa evolução, tendo respostas para pequenos problemas ou grandes problemas, vamos dizer assim, grandes bloqueios emocionais, medos, pânico, estresse, vida cotidiana que às vezes está aquela bagunça. Os sonhos lúcidos podem ser ferramentas poderosas aí nessa jornada de autoconhecimento. Então, lembrando que na wemystic.com.br você encontra mais artigos referentes ao assunto, inclusive com técnicas e com benefícios surpreendentes através dos sonhos lúcidos. Então é sim uma ferramenta no nosso autodesenvolvimento e, é claro, é uma habilidade que todos nós podemos treinar e assim obter cada vez mais na nossa vida. Bom, eu vou ficando por aqui.
Lembrando para você seguir a WeMystic lá no Instagram, @WeMysticBrasil. Lembrando também, novamente, que o portal, nosso site, tem diversos assuntos ligados ao autoconhecimento. E na semana que vem, a gente retorna com um novo episódio do Meu Momento Místico. Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para você e até o próximo episódio.